Em A Verdadeira Esposa de Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório conta que leu nas crônicas dos Carmelitas Descalços uma história de uma religiosa que o deixou profundamente impressionado. E para quem a conheceu, ela não era apenas boa, era na prática canonizada pela opinião pública. Não havia irmã que não a apontasse como exemplo. Não havia superiora que não se confortasse com a ideia de tê-la sob o mesmo teto. Não havia fiel que ao vê-la rezar não pensasse: eis aqui uma santa. E até o confessor, habituado a não divinizar ninguém, acabou por tratá-la com aquela reverência silenciosa que se reserva às almas de primeira linha. Ele a via ajoelhada, via a simplicidade, a compostura, a frequência aos sacramentos e, sem perceber, fazia o que todos faziam: concluía. O convento inteiro respirava como se aquela vida fosse uma espécie de garantia providencial, uma coluna de mármore sustentando o teto da casa, mas houve um consentimento num pecado contra a castidade. E a tragédia verdadeira não foi a queda, porque quedas existem e a misericórdia foi feita para elas, mas a decisão seguinte, repetida com sangue frio. Ela ocultou o pecado na confissão, por vaidade, por orgulho. Não foi por esquecimento, não foi por confusão, mas por vergonha escolhida. E Santo Afonso diz que ela o fez por 3 vezes. E depois de cada confissão mutilada, foi comungar, como se a comunhão pudesse ser usada como um verniz, como se o altar servisse para preservar uma imagem, como se o corpo do Senhor pudesse ser convocado para manter intacto o espetáculo da santidade. Todas as suas mortificações eram por vaidade. A sua aparência de santidade, por vaidade. A sua paciência, por vaidade. A sua obediência, por vaidade. Depois da 3ª comunhão, ela caiu morta, de repente. E aí aconteceu o que acostuma acontecer quando a reputação precede a verdade. A morte virou coroação. Santa, disseram. Que morte santa, confirmaram. Ela foi tratada como uma relíquia antes do tempo. Seu corpo foi colocado numa parte especial da igreja dos jesuítas. Exéquias solenes, lágrimas honestas e aquela satisfação íntima e perigosa de quem pensa: nossa, eu a conheci, eu vivi com ela, eu tive o privilégio de conhecer uma santa. A igreja fechou e quando tudo já estava silencioso, o confessor foi conduzido por 2 anjos ao lugar do sepultamento. Não para discutir, nem para interpretar, mas para assistir à verdade sem maquiagem. A jovem aparece, sai como quem é chamado a uma última formalidade que não tem nada de humana, põe-se de joelhos diante de um cálice preparado e lança de sua boca as 3 hóstias grandes, consagradas, recebidas sacrilegamente por ela, miraculosamente conservadas em seu peito. 3, como se o céu dissesse que diante de Deus até o número dos enganos fica registrado, como se a mentira, que aqui vive de nuances, ali fosse obrigada a se apresentar com contabilidade exata. Então os anjos lhe tiram um escapulário, era uma carmelita. E este é o ponto em que nós precisamos observar a máxima reverência. O escapulário, sinal exterior, proteção exterior, pertença exterior, símbolo de consagração, símbolo de serviço à Mãe de Deus, sai. E com ele cai a última película de transparência. A infeliz jovem apresenta imediatamente um aspecto horrível. Não um horror de cena, mas um horror de sentença. A feiura moral que explode quando a alma fica sem os adornos que enganaram os outros e por um tempo enganaram até o confessor. Então vem a cor final. Ela é levada para fora da vista por 2 demônios. Não foi apenas um castigo, é a condenação. A revelação de que a santidade que todos juravam ver era, naquele ponto decisivo, apenas reputação. E que a vergonha evitada aqui se transforma, no outro lado, em vergonha eterna. Sem possibilidade de corrigir a impressão. Sem chance de explicar melhor. Sem um recurso último de parecer boa. O inferno, nesse relato, não aparece como um acidente. Aparece como termo lógico de uma escolha. Preferir 3 vezes a própria imagem à verdade inteira diante de Deus.